E, gente, então bem-vindos a outra solução do problema. Dessa vez é o problema 75 do Harley, volume 3. A edição é a 10ª. E o problema é sobre uma espira, na verdade é uma bobina, que é formada por 100 espiras e que existe um fio percorrido por corrente em cima dessa espira. E esse fio está no mesmo plano dessa espira, ou melhor, desse conjunto de espiras. O objetivo do problema, que seria calcular a indutância mútua do sistema fio-bobina, sendo que na maioria dos casos a gente calcula a indutância mútua de, digamos, um circuito com o outro, uma bobina com outra. Mas dessa vez a gente tem uma corrente, a gente sabe, na verdade, o campo gerado por uma corrente em um fio retilíneo. E bem, na verdade a indutância mútua pode ser calculada facilmente se a gente se lembrar que em um circuito desse tipo, força eletromotriz que é induzida, nesse caso induzida na espira ou na bobina, tem como fator de proporcionalidade a indutância mútua, e tem um produto aqui derivado da corrente em relação ao tempo, porque a indução só ocorre quando há variação de corrente. Ele tem um sinal de menos aqui também. Essa é uma forma de determinar a indutância mútua, ou seja, a gente determina qualquer força eletromotriz nessa espira e determina qual que seria a variação de corrente. Aqui a gente tem uma corrente em um sentido, mas aí seria importante que essa corrente estivesse variando, tipo uma corrente senoidal. Mas bem, e outra forma de determinar seria, escrevendo que a indutância mútua é o fluxo magnético total enlaçado dividido pela corrente que é gerada que gera essa indução, essa fei na outra bobina, né? No caso, a corrente seria a corrente do próprio fio, ou seja, não tem outra bobina com a corrente, tem só um fio mesmo. E é possível calcular o fluxo magnético e determinar M. E se, na verdade, a gente escrever I em função de T, ou melhor, I em função das outras quantidades, a gente deriva I com relação ao tempo e substitui nessa equação de cima, e a gente vê que a gente facilmente pega a expressão meio que aquela relacionada à lei de Faraday. Se não me engano, aqui tem um dφ dt. Acho que o sinal é menos. Enfim, então, para calcular a indutância mútua, de qualquer forma, a gente vai vai obter o fluxo magnético através da espira. Bem, o campo magnético gerado pela corrente, a gente já sabe pela lei de Ampère, que seria a permeabilidade magnética vezes a corrente sobre 2π sobre a distância radial, e tem a direção radial. Se a gente considerar o campo num plano, de modo que eu tenho um sistema de coordenadas z, x, y, esse sistema de coordenadas bate com, digamos, só vocês moverem esse sistema de coordenadas para perto da figura, e aí o sistema, para quando x igual a 0, ou seja, a espira está na posição x igual a 0, no plano x igual a 0, e o fio também, aliás. O desenho ficou horrível, mas o negócio é aceitar. Então, no plano x igual a 0, o campo magnético vai ser dessa forma. A única coordenada importante aqui vai ser a coordenada z, e o campo magnético vai estar na direção x, ou menos x, tanto faz. Na verdade, aqui a gente não vai se importar muito com o sinal. E agora, para obter o fluxo magnético, a gente usa a expressão para um fluxo, considera apenas o campo na posição do plano da espira, multiplica por o elemento de área, e o elemento de área aqui seria que, digamos que uma fita. Então aqui seria
DZ. E aqui é o comprimento L, que eu acho que vocês estão vendo na figura. Na verdade, no livro em português eu acho que ele usa lambda. Mas enfim, φ seria então micro 0 I sobre 2 π integral de dz sobre z. E aqui z, se vocês forem ver pela figura, z varia de A até A mais B. Isso dá micro 0 I sobre 2 π logaritmo de periano de A mais B sobre A. Na verdade, o fluxo total seria n vezes isso. Então seria nφ, seria o fluxo magnético total. E se eu dividir pela corrente, eu obtenho micro 0 sobre 2 π logaritmo de A mais B sobre A. E eu notei que eu cometi um pequeno erro aqui, porque aqui tem um fator L, o elemento de área, eu esqueci de multiplicar por esse fator, que é a área dessa fita aqui. Então aqui tem um L, aqui tem um L. Então a indutância mútua seria aproximadamente 0,30 metros. Vocês que têm um livro aí. A permeabilidade magnética que a gente considera do vácuo, se eu não me engano a unidade seria esse Henry por metro. Aqui 2 π. Já que eu não escrevi o comprimento com unidade, então vou apagar. Vezes o logaritmo natural, e pelas dimensões da barra, aqui a gente fica com A mais B sobre A, 9. Já que B é 8 e A seria 1. Então, a gente acha um valor aproximado. E aí deixa eu conferir. A gente acha um valor aproximado de 1,32 vezes 10 elevado a menos 5 Henry. Então essa seria a resposta para o problema. E aí outra forma de fazer, né, seria, enfim, praticamente a mesma dessa. Deixa eu apagar essa parte aqui. Seria escrever a primeira equação, essa primeira equação, porque a φ é a variação do fluxo magnético, seria a variação desse fluxo magnético total que a gente obteve aqui, a menos da corrente, porque a gente está dividindo pela corrente, então seria L micro 0, 2 π, teria corrente ainda, e na verdade a corrente seria o que varia, a quantidade que varia, então dI dt vezes o logaritmo de A mais B sobre A. Então, se a gente for escrever de uma forma melhor aqui, na verdade separando o termo com derivada, dI dt, então esse primeiro termo aqui seria indutância mútua, que é exatamente o que a gente obteve embaixo. Ups, e aí eu notei que eu errei aqui o fator N. Na verdade aqui teria um N, então aqui também teria um N, aqui também teria um N, e aqui teria um 100 multiplicando, e aí, mas a resposta final é realmente essa, 10 a menos 5. Então essa é a solução do problema. O problema tem 2 pontos, na verdade. Acho que esse problema tá um pouco fácil para ser de 2 pontos. Já tem problemas de 1 ponto, mais difícil que esse, eu acredito. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso vocês perceberem algum erro, eu peço que vocês comentem no vídeo. Pode dar like também, é de graça. Então eu acho que eu vejo vocês até a próxima. Tchau.